pessoal, quando eu falo que o mercado é calculado, apesar dos pesares, vamos lá. Todo mundo está acostumado a operar no day trade, ou swing trade, enfim, com base em análise técnica padrão, que funciona muito e, inclusive, é o que eu uso, né? E o que eu sempre usei desde o começo da minha trajetória. Porém, pessoal, uma coisa que eu descobri há pouco tempo, a gente sabe que isso existe, a gente que é trader já ouviu falar, mas eu descobri há pouco tempo que existe algumas fórmulas para você calcular zonas em que o mercado briga, ou ele tende a ir, tende a travar, ou tende a fazer um pullback em determinada região. Essa informação é muito difícil de você encontrar. São informações de, com acesso muito restrito, né? Porém, são informações que funcionam. E a ideia, justamente, com esse vídeo aqui, é te mostrar mais ou menos como ela funciona. Não vou te passar cálculo aqui nesse primeiro momento, nem nada. Eu só quero te mostrar o que eu, quando eu olhei, falei, caramba, cara, isso aqui é demais. No que consiste? Precificar aonde, no caso do índice aqui, no mini índice, aonde ele tende a ir durante o dia e zonas de onde ele trava, zona onde ele faz pullback, zonas onde ele não tem nada barrando na frente dele. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí na minha tela o mini índice no dia de hoje, 30/6, e no gráfico de 5 minutos, tá? Você pode ver que tem um monte de linha maluca aí. Tem um gráfico usando o indicador de preço, né, do Tabajara aí, que quem conhece sabe que é um indicador onde te mostra onde você procura por compra e onde você procura por venda. Por isso que tem 4 cores no meu gráfico. Tem vermelho, branco, verde e preto, né, que tá ali em cima. Mas vamos lá, não é isso que eu quero mostrar. Essas linhas nada mais são do que cálculos que eu faço antes do mercado abrir ou o mais tardar nos primeiros minutos de mercado, certo? Com base no seu preço de abertura do mercado. Aqui essas linhas são traçadas o mais rápido possível antes do gráfico andar. Até porque depois que anda não adianta, né? É leitor de gráfico parado. Mas observem que são linhas onde o preço segura. Vou te mostrar o seguinte. Aqui temos esses D1, D2, D3, são deltas. Os deltas são zonas de variáveis, né, do preço, porém zonas de pullback, possíveis pullbacks, ou onde o preço tende a brigar, onde tende a ter uma briga de preço. Se você tem alguma certa experiência em cálculo do mercado, talvez você estranhe um pouco o meu linguajar aqui. Por quê? Isso foi uma adaptação que eu fiz com base nos meus estudos, porque é uma informação muito difícil de se ter. Então eu peguei as fórmulas e dei o nome que eu quis nelas, tá bom? Então, tenta entender o conceito que eu estou traçando aqui. Então os meus deltas aqui são zonas de briga de preço e de pullbacks. Em compensação aqui, Max 1, Max 2, Max 3 são zonas de alvos intermediários, né, do 1 ao 3, onde o preço tende a ir de acordo com a tendência dele. Então, tendência inicial foi dada aqui, começo do pregão, ele começou a cair, ele estava numa tendência de baixa forte. Onde ele foi terminar essa tendência? Quase que no meu Max 3, né? Então, são zonas de alvos. Ele pegou meus dois alvos aqui e veio pegar Max 3. Ah, Ken, mas isso aí é FIBO? Provavelmente, se você traçar algum FIBO em algum lugar do seu gráfico, você vai chegar em alguma coisa aqui, nessa região, tá? Eu não fiz esse teste. Eu opero FIBO, sempre operei, né, análise técnica padrão, clássica. Porém, nesse caso aqui, seria uma operação só com um alvo ali embaixo mesmo. Né? Você tem uma entrada aqui, né, operando abaixo da linha de ajuste do preço,
do preço justo, na verdade, abaixo do preço justo, a gente tende a buscar uma zona de liquidez lá embaixo para poder vir uma compra. Então, assim, qual que é a premissa de você operar com base em cálculos do mercado? É você comprar ele barato e vender ele caro. Não é comprar fundo e vender topo. Não é isso. Não entenda isso. Não é só porque tem um fundo ali que eu vou comprar e um topo que eu vou vender. Não é isso. São zonas de busca de liquidez. Então, vamos lá. Chegou aqui no nosso próximo, nossa região aqui do nosso terceiro alvo, certo? E vocês vê essa linha aqui em rosa, escrito mínima. Essa mínima a gente traça no começo do pregão, né? Bem no começo, nos primeiros 5 minutos aí, com base nas nossas informações do dia. E a gente tem uma estimativa da mínima do dia. Ah, Kine, mas passou um pouquinho. Sim, isso é normal de acontecer. Você não vai acertar o cu da mosca, né? Mas a gente tem aqui uma zona de mínima. Então essas linhas nada mais são do que zonas de briga, né? A linha não é algo cravado, mas sim uma zona de preço. Então é como se fosse algo assim, ó. Você tem que olhar como se fosse algo assim, ó. É uma zona de preço. Deixa eu colocar preenchimento aqui. Então é uma zona onde o preço onde você tem que buscar alvos. Então tudo que descer daqui em direção ao seu preço, ele vai chegar nas suas zonas de alvos, né? Suas zonas de preço, ok? Então beleza, dado aqui essas informações para baixo, para cima a gente tem a mesma premissa, tá? Então a gente vai ter os deltas, que são regiões de briga, de pullback. Vocês podem ver que na subida que ele fica voltando e brigando nessa região de delta, que são esses verde clarinho aqui. Depois ele continua pegando os alvos, né? Primeiro alvo pegou aqui, segundo alvo, vem brigar de novo, faz pullback, vem aqui, vem pegar o terceiro alvo, trabalha nessa região aqui até romper. Mas calma lá. Lembra que eu falei para vocês sobre você comprar barato e vender caro? O cara que estava nessa operação aqui, muito provável que ele entrou aqui. Porque ele viu que aqui era a sua zona máxima de preço, né? Então ele pode ter comprado aqui e levado. Isso é o que o institucional tende a fazer, comprar barato. Mas não é sempre que isso vai acontecer, acertar o cu da mosca. Então por isso que você pode reduzir seu time frame, utilizar a análise técnica clássica para mapear alvos, certo? E entrar em pivôs confirmados. Por exemplo, você vem aqui no seu 2 minutos do dia de hoje, você teve um pivô aqui e outro pivô aqui. Tudo bem, nesse caso você teria um alvo aqui, mas se você entra nesse pivô e vai levando, ele não veio te tirar no stop, ok? Seu stop estaria aqui nessa região. Ele não veio te tirar, chegou perto, mas não veio. Eu sei que é complicado pra gente que sempre olhou com análise técnica clássica, tentando pegar alvos curtos e tal, você olhar como um banco. É difícil. Mas isso aqui muda completamente seu modo de pensar. Voltando ali, o banco quer comprar barato. Então ele comprou ali, abaixo do preço justo, que é essa linha azul, tá vendo aqui? Justo. O que é o preço justo? É o preço onde o índice, é o preço legal do índice. Bom, vou falar assim, a pontuação dele, né, o preço dele, no qual não tá caro nem tá barato. Tá ok, certo? Então, é o que ele vale de fato na prática, tá? É lógico que é uma estimativa, não, o índice vale isso. Não, é o que é uma estimativa aí, ok? Então, trabalhando abaixo do preço justo, ele está barato, acima do preço justo, ele começa a encarecer. Quer dizer que, eu não vou entrar em operação acima do preço justo? Não quer dizer isso, cara. Não quer dizer, porque se você tiver um pivô acima do preço justo, com as médias alinhadas ali, né, da nossa clássica, e você entrar num rompimento e chegar no seu alvo, mesmo que seja menor, cara, show de bola, foi o que aconteceu no pregão de hoje, inclusive, tá? Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui são essas zonas de briga de preço. Então, vamos aqui numa parte curiosa. Kane, ele passou a sua máxima 3 para cima. Pô, mas ela não serviria como um bate-volta ali? Não necessariamente.
Se o mercado está em forte tendência, que foi um caso como hoje, ele subiu, né, rompeu a nossa máxima 3, ele fez um pullback em cima dela, confirmou e continuou subindo para buscar o que? A nossa máxima do dia. Lembra que a gente pegou a mínima do dia hoje também? Pegou a mínima do dia aqui, certo? Ele foi buscar a máxima do dia. Assim como aqui rompeu, né? Pegou a nossa máxima 2, veio aqui, quase pegou a 3 e voltou. Aqui também, só que ele rompeu de vez a 3 e foi buscar a máxima do dia, que a gente calculou também antes do mercado se consolidar, antes de ter um preço, nos primeiros 5 minutos de mercado, certo? O que é esse BC aqui? Esse BC basicamente é uma zona de preço onde vai me alertar o seguinte, cara, se passar aqui com volume confirmando, com força compradora, não procura por venda mais. Se passar aqui para cima, se passar dessa região e não minimamente voltar, não procura por venda. Porque já está numa exaustão dos vendedores tentando e não vai. E foi o que aconteceu. Ele não conseguiu. Aqui ele até tentou, mas ele continuou para cima. Ah, tá voltando aqui. Bom, pode ser que ele use o nosso BC aqui como suporte, né? Talvez não, porque já são, falta, vamos pôr aí, 35 minutos para o mercado fechar. Ele talvez não vai ter essa força agora, tá? Mas ele pegou a máxima do dia, tentou romper algumas vezes, não teve força e vem caindo aí, tá bom? Bom, pessoal, eu sei, é muita informação. Eu sei que pro trader que está acostumado a operar somente price action e usar Fibonacci e tal, retrações e projeções, né? Como está aqui nesse meu gráfico também do índice, só que um gráfico secundário do índice, né? No qual eu consigo ter ele mais limpo para eu fazer minhas projeções de Fibo, porque sim, eu ainda uso, tanto que chegou no nosso alvo, lá, foi buscar o primeiro alvo e parou no segundo alvo, que coincidentemente, como eu falei, o nosso segundo alvo dá exatamente no nosso topo do dia, na nossa máxima do dia, ok? Então, o Fibo mais uma vez confirmando que ele rege o mercado. O Fibo você olha e fala, pô, eu não sei o que é aqui, essa região de Fibo, essa região de preço, eu sei que é o meu alvo, né? A maioria das pessoas olha, pô, é meu segundo alvo de Fibo. Mas o que é esse segundo alvo de Fibo? O que ele é? Então aqui a gente vem e a gente descobre que ele é, com base em cálculos estatísticos, ele é o possível topo do dia, que foi traçado antes do mercado tomar rumo, né? Os primeiros 5 minutos aí de mercado, ok? Bom, pessoal, acho que para hoje é isso. Eu sei que tem bastante informação. Deixa seu like aí, vê se faz sentido para você continuar com essa série. A ideia aqui, cara, não é ser um vendedor de curso, não é nada, cara. Simplesmente eu tô pegando o meu dia a dia, mostrando aqui para você como que funciona o racional aqui. A ideia é trazer como são feitos os cálculos e afins. Não é fórmula mágica, não existe... se eu sei os cálculos do mercado, eu vou dominar o mercado. Não, o mercado é soberano. O dinheiro é dele. Você pega dinheiro dele, só que é dele o dinheiro. Se você for burro, ele toma de você. Então não adianta ser ganancioso, não adianta achar que existe fórmula mágica, cair em papo de trader aí que, sei lá, um fim de semana você vai aprender a operar. Não é assim, galera. O mercado é soberano, exige humildade, assim como qualquer outra coisa na sua vida. Você precisa ter humildade, precisa aprender a aprender. Não é só sair lendo gráfico, fazendo compra em rompimento e tá tudo certo, porque não é bem assim. Se não tiver emocional, você vai patinar, tá bom? Então, tamo junto, deixa seu comentário aí, deixa seu like, compartilha com o amiguinho trader aí, pra ele parar de fazer merda e tomar stop toda hora. E vamos que vamos, rapaziada.